Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações importantes. Olha, aconteceu aquilo que muita gente imaginava que poderia acontecer em relação a Jorge Jesus, Neymar e seleção brasileira. A gente vai contar para vocês, mas eu acho que vocês já devem imaginar o que pode ter acontecido com a informação que a gente vai trazer aqui para vocês. Tem também gigante inglês, clube inglês, de olho em Wesley já iniciando os contatos, segundo a imprensa inglesa, e nós vamos contar aqui para vocês que clube é esse. Tem novidade também do caso Bruno Henrique, fora das quatro linhas. A gente vai contar isso aqui para vocês também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal vai bombando cada vez mais. Ó, galera, vamos para as informações, mas antes quero trazer uma reflexão para vocês. Vocês provavelmente viram, e quem não viu ainda vai ver, o vídeo que aconteceu ontem à noite, sábado à noite, na porta da delegação do Vasco da Gama, lá em Brasília, que um segurança agredindo de maneira literal um torcedor vascaíno que estava, entre aspas, apenas protestando. Independentemente do que o torcedor falou para a diretoria, o que ele gritou, ele está protestando. O segurança, ele não pode simplesmente agredir o torcedor dessa maneira, e agrediu feio. Eu não posso botar o vídeo aqui por questão de monetização, não sei se iria me atrapalhar aqui no YouTube, mas o vídeo, está lá nas minhas redes sociais, nas outras redes sociais, Twitter e Instagram, @VenerCasagrande. Tá lá o vídeo e assim, foi uma agressão extremamente covarde. Beleza. Dito isso, eu esperei algumas horas, porque como aconteceu sábado à noite, os programas não tinham tempo para debater, ninguém tinha tempo para falar nada. No domingo, ninguém falou absolutamente nada. As grandes empresas, as grandes emissoras caladas, ninguém debatendo nada disso. Se fosse no Flamengo, hein? Programa gastando 4 blocos de programa para falar sobre isso, pedido de prisão, protesto, isso é um absurdo, como é que um funcionário do Flamengo faz isso? Eu estou mentindo na minha reflexão? Por que será que se fosse no Flamengo a repercussão seria muito maior do que essa que está acontecendo com o Vasco da Gama? Vocês sabem a resposta, eu também sei a resposta, mas vamos ficar em silêncio. Mas a reflexão é essa: se fosse no Flamengo, nossa senhora, o mundo estaria acabando. Capa de jornal, programas falando apenas disso, esquece duelo Flamengo e Cruzeiro, é só agressão. Mas lá no Vasco ninguém está falando absolutamente nada. Para ser justo, a torcida vascaína nas redes sociais ficou indignada, e eu acho que com razão, com a postura do funcionário do segurança. O Vasco já veio publicamente dizer que o funcionário foi afastado. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Ó, galera, amanhã tem julgamento para definir time que entrará no grupo do Flamengo no Super Mundial. O Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS, julgará nesta segunda-feira o recurso do León, que tenta voltar ao Mundial. O clube foi excluído por ter o mesmo dono que o Pachuca, o que viola as regras da FIFA. Possíveis cenários aí, ó, segundo o Lancenet. León volta ao Mundial. O segundo cenário, a segunda possibilidade, playoff entre Los Angeles FC e América do México para definir quem entra como substituto. E a opção 3 é Alajuelense da Costa Rica, entra como substituto. O grupo D já conta com Flamengo, Chelsea e a Esperance da Tunísia, tá bom? É o seguinte, galera, tô vendo aí torcedores do Botafogo fazendo campanha nas redes sociais, pedindo a saída do Renato Paiva e a contratação do Jorge Jesus. Acho justo. Eu, se eu fosse torcedor do Botafogo, eu também ia querer o Jorge Jesus no meu time no lugar do Renato Paiva. Mas não custa nada relembrar que em fevereiro o Jorge Jesus, ainda treinador do Al Hilal, deu uma entrevista ao Canal 11 de Portugal, e ele falou sobre o retorno ao futebol brasileiro no futuro. E ele falou que só voltaria para o Flamengo. Abre aspas. Já estive mais próximo de voltar ao Brasil. Adorei o campeonato. O futebol faz parte da cultura deles. Gostaria de um dia voltar. Se voltar, não quero fazer a mesma coisa de quando saí do Benfica para o Sport. No Brasil, eu treinaria apenas o Flamengo. Então, alô, torcedor do Botafogo,
pode descartar essa possibilidade aí. Vamos agora falar do Neymar, galera. Pois é. Segundo o jornal O Globo, conversa de Neymar pai com Edinaldo Rodrigues selou o veto a Jorge Jesus na seleção brasileira. Há 2 semanas, o pai do craque teve uma conversa dura com o presidente da CBF. Nela, Neymar pai simplesmente vetou a contratação do técnico português. A partir dali, JJ foi para o fim da fila entre os candidatos para técnico da seleção. Gente, isso aqui é uma apuração do jornal o Globo, do Lauro Jardim, jornalista Lauro Jardim. Não sei se é verdade, se não é, confesso para vocês, não boto minha mão no fogo por ninguém. Mas isso aqui, se aconteceu, é um tremendo de absurdo e eu não acho impossível isso acontecer não. Porque não faz o menor sentido a CBF não pensar mais no Jorge Jesus. Gente, o Jorge Jesus é um grande treinador, conhece o futebol brasileiro, tem o sonho de trabalhar com a seleção brasileira. Não seria problema para ele morar no Rio de Janeiro, que seria uma exigência da CBF com o futuro treinador de seleção brasileira. Tem requisitos, tem potencial para assumir a seleção agora e brigar pelo título da Copa do Mundo em 2026. E simplesmente o Jorge Jesus parou de ser falado na seleção brasileira de uma hora para outra. Por que será? Coincidência? Agora o jornal o Globo trouxe essa informação. A CBF nega, óbvio, ela jamais ia confirmar uma situação como essa, mas fica aí o registro para vocês. Eu particularmente acho isso um tremendo de um absurdo. Primeiro que o Neymar vive a pior fase da carreira dele, ele não sabe nem se ele vai estar na Copa de 2026, e mesmo que se estivesse jogando em alto nível, você consultar um jogador ou um jogador definir que tal treinador não pode assumir a seleção brasileira, eu acho um absurdo. Vamos lá, pessoal. Caso Bruno Henrique agora. A Polícia Federal está produzindo um relatório complementar que aponta novos elementos de apostas feitos para que Bruno Henrique tomasse cartão amarelo. Os investigadores esperam identificar um segundo núcleo envolvido no esquema e também já indiciado, que teria efetuado a aposta no atleta depois de receber o aviso do próprio jogador. Por meio das informações enviadas pela Blaze, a PF já conseguiu identificar quem são os apostadores. Agora busca detalhes a respeito dos valores e dos lucros obtidos. Isso aqui é uma matéria do site Metrópole. Lembrando que o Metrópole foi o primeiro veículo a trazer essa bomba envolvendo Bruno Henrique, mostrando conversas, enfim, tudo. Vamos lá, pessoal. Gigante europeu mira Wesley. Destaque do Flamengo, Wesley está na mira de diversos clubes europeus. De acordo com o jornal Couch Offside, o Chelsea fez um contato inicial com os representantes do lateral e está preparando para oferecer cerca de 20 milhões de euros, quase 130 milhões de reais pela cotação de hoje. Além disso, o Liverpool busca a contratação do atleta para substituir Trent Alexander-Arnold, que deve deixar o clube rumo a Real Madrid a partir de junho. O Arsenal entrou na disputa buscando reforçar as opções na lateral direita. Manchester City e Barcelona também estão de olho na situação do jogador. Agora vai pitar todo tipo de notícia envolvendo o Wesley, que é um jogador extremamente valorizado. No lado do Flamengo, o que sabe sim, o Grupo City tem muito interesse no Wesley, mas até o momento não fez proposta ao Flamengo e, pelo que eu sei, nem proposta ao jogador até o momento. Mas os empresários do atleta estão em um tour pela Europa, passaram pelo futebol inglês, visitando clubes interessados no jogador, analisando estrutura, analisando projeto. O que eu repito, isso é normal com todo jogador, não só aqui no Brasil, destaque que vai ser vendido, os empresários fazerem esse tour para poder conhecer clubes, estrutura, local, moradia, para saber se o jogador vai ter facilidade em se adaptar. Isso tudo é feito pelos representantes do atleta. Foi assim com o Vinícius Júnior, foi assim com o Renier, provavelmente foi assim com o Endrick, provavelmente foi assim com o Estevão. Então, isso é normal, pessoal. Não é porque o jogador, os representantes estão forçando uma saída. Não, é projeto, gente, é planejamento. Isso faz parte da carreira de um atleta e de um jovem atleta que está se destacando e que tem o sonho de jogar na Europa. O Scott Ferroso manda o primeiro superchat dizendo que tem que meter 6 nesse time do Gabi, ex-gol gordo. Olha, 6 eu acho que você adoraria, mas acho que você está um pouco otimista. Vou começar então agora a dar boa noite para todo mundo que está aqui.
como o José Carlos foi o primeiro a mandar mensagem. Renato, boa noite, ótimo programa, abraço, saudações rubro-negras, abraço para você também, Zé Carlos. Dudu Campos, boa noite, com Gabriel, sem Gabriel, vitória do Malvadão. Juliano Araújo manda Flamengo 3-1. Velho Tricolor diz aqui, é Flamengo na Record. Não tem no Premiere também, não? Deixa eu até ver isso aqui, só um minutinho. Deixa eu dar uma pesquisada nisso aqui. A gente, hoje em dia, tem que ir ao Google para saber de onde assistir Cruzeiro versus Flamengo amanhã. Vamos lá. Premiere, tá no Premiere. Cazé TV e Record. Então, o jogo vai ser passado no Premiere também. Na Record e na Cazé TV. São as 3 opções. Então, temos bastante opções, não é só na Record, velho Tricolor. Na aberta, sim, é só na Record. Nunes, boa noite, RMP. O Flamengo bem que podia contratar o Romero do Corinthians. Deus me livre. Está de brincadeira, né, Nunes? Está de brincadeira. O Romero é um bonde. Joga bem lá no Corinthians e olhe lá. Rodrigo Monteiro, Corinthians amassando o Inter e o Flá não fez nenhum gol. Fez gol, aí o jogo foi 1-1. Como o Flamengo não fez gol no Inter, gente? E só não fez o segundo porque o Juninho chutou na trave. Aliás, uma bela conclusão, deu azar. A bola bate na trave pela parte de dentro e sai. Sérgio Fernand. Felipe Luiz tem dificuldade em enfrentar times que jogam bem fechados. O esquema dele de chuveirinhos não dá certo. E JJ está livre no mercado. Seleção? Bom, vamos lá, por partes. Eu acho que o JJ não vai para a seleção. Eu acho que Neymar pai e Neymar filho estão fazendo um lobby poderoso junto ao Edinaldo para que o Jorge Jesus não seja contratado. O Jorge Jesus se tornou desafeto do Neymar. Neymar botou bico, porque o Jorge Jesus não o usou como ele entendia que deveria ter sido usado durante o seu período no Al-Ahly. Me lembro dele falando aqui, quando chegou, que o Jorge Jesus dizia que ele não tinha condições e ele Neymar, falando: todo coletivo eu sou o melhor, todo coletivo eu meto gol. O senso de, vamos dizer, de observação do Neymar é sempre a favor dele, né? É impressionante, né? O desconfiômetro dele veio quebrar de fábrica. Quando ele era craque, isso não incomodava. Mas hoje em dia, que ele é um ex-craque, tem esse problema, está aí sem jogar, ninguém sabe quando volta a jogar. Acho que o técnico da seleção vai acabar sendo o Abel Ferreira, e o JJ, infelizmente, não faz sentido tirar o Felipe Luiz hoje em dia para botar o JJ. Por mais que eu goste do JJ e tenha uma saudade dos tempos que ele estava aqui, o trabalho do Felipe Luiz é espetacular. E o Felipe Luiz, o céu é o limite para ele. Evaldo Lopes, boa noite. MRP não, né? RMP. Valeu, Evaldo. Adriana Marques, Castelo Branco. Boa noite, RMP. E a todos. Eu gosto do Gabigol, sou grata, mas ele já não é mais do time do Mengão. Espero a vitória do Mengão. É exatamente isso que eu espero também. Juan Pablo, Flamengo 2-0. Joel Ávila, Gabriel nunca foi um jogador fora de série. Jogou num time a qual deu possibilidade para ele de ser artilheiro, mas é um jogador comum. Joel, eu não concordo com isso, não. Eu não concordo que ele é um jogador comum. Eu acho que na época dele do Flamengo, ele foi antes desses 2 últimos anos. Nos 4 anos anteriores, eu acho que ele foi um jogadoraço. E decisivo. E aparecia na hora certa. Isso tem muito valor. O Nilson Leal diz que o José Ilan já está pedindo fora Renato. Ai. Zé Ivaldo, para de contar a tua vida aqui, Zé Ivaldo. Porra, sabe, isso aqui não é psicanálise, não. Você é o Caetaninho, eu sei que você é. Boa noite, RMP. Amanhã o Lio Gabi não vai arrumar nada. Só vai dar queixo. Nosso bravo queixado, Pedro. Ricardo Capella, com Gabriel ou sem Gabriel, se o Flamengo jogar o que sabe, vai ser um atropelo. José Carlos, RMP, eu quero ouvir você. O que achou da torcida do Flamengo em São Luís? Eu fui no aeroporto no jogo. Eu achei sensacional, Zé Carlos. Eu achei sensacional. Isso é Flamengo. Isso é o que os antes chamam de terceirizados. Imagina, os terceirizados com essa prova de amor espetacular.
que eu achei lindo, espetacular, e só fiquei com pena dessa torcida tão apaixonada ter visto um time reserva por uma questão de logística do Flamengo. Agora, pelo menos teve a vibração daquele gol no final do menino Joshua, né? É muito bom ganhar com gol no final, né? Aliás, sobre esse negócio de gol no final e crítica, eu tenho uma história que eu vou contar para vocês aqui, que me marcou. Eu era torcedor de arquibancada, como todo garoto rubro-negro. Levava bandeira, levava faixa, levava o diabo 4. A minha faixa era uma faixa pequena, mas que dizia lá, Avante Mengão. E a minha bandeira era uma bandeira enorme, porra, lindíssima, costurada pela minha mãe. E o meu ídolo nessa época era o Silva, o Batuta. Morreu ano passado, se eu não me engano. Walter Machado da Silva. Porra, achava o Batuta o máximo. O Batuta tinha uma matada no peito, rapaz, que a bola colava aqui. Era ele e Pelé que faziam aquelas matadas. E levou o Flamengo ao título de 1965. E ao vice-campeonato em 66, quando perdeu para o Bangu naquele jogo que acabou numa pancadaria. Mas o time do Bangu era um timaço. Era um timaço. Cabralzinho, Aladim, Paulo Borges. Olha, um baita time. E aí, o Silva foi embora. O Silva foi para... Acho que foi para o Barcelona, se eu não me engano. Foi para a Europa. Mas em 68 ele volta. Ele foi embora em 67. Foi campeão carioca em 65, vice em 66 e vendido em 67. Ele era do Santos e foi... Aliás, ele era do Corinthians e foi negociado. Em 68 ele volta. E aí, cara, para um garoto que era apaixonado pelo ídolo, tá? Eu digo, pô, que barato. Eu fui ver a reestreia do Silva no Maracanã. Foi Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro, que era o time do momento, 1968. Cruzeiro que tinha desbancado o Santos na Taça Brasil. Natal, Dirceu Lopes, Tostão, Joãozinho não, Joãozinho foi depois. Enfim, era um timaço, uma máquina de jogar bola. Era um amistoso, tudo bem, mas era um Flamengo e Cruzeiro. Sabe quanto foi esse jogo? 5-2. Primeiro gol, um golaço do Silva. Bola matada no peito, chute de canhota no ângulo do Raul, o goleiro do Cruzeiro na época. Então eu fiquei encantado, convencido de que aquele time ia ganhar o campeonato em 68. Não ganhou. Mas, enfim, veio a estreia no Campeonato Carioca, Flamengo e Bangu. O Bangu já não era mais aquele time tão forte. O Castor de Andrade tinha vendido o Paulo Borges para o Corinthians, tinha vendido alguns jogadores importantes. O Paulo Borges era o grande jogador daquele time do Bangu. E o Flamengo teve um jogo difícil com o Bangu na estreia. E o gol não saía. E 0-0, 0-0, 0-0, tá? Aos 40 e tantos do segundo tempo, um córner na ponta esquerda, o Neviton, que era ponta esquerda horroroso, cobra, mas bate na cabeça do Silva. O Silva era um baita cabeceador. Aí o Silva sobe lá e pá, cumprimenta. Gol do Flamengo. Flamengo 1-0. Eu voltei para casa em êxtase. No dia seguinte, comprei Globo, JB, JS, comprei praticamente todos os jornais para saborear aquela vitória, que para mim tinha sido épica, heróica. E aí eu fui ler a coluna do Jornal do Brasil, o Sandro Moreira, não era nem a coluna, era a crônica do jogo. O Sandro Moreira ainda não era colunista. Ele tinha escrito a crônica do jogo, e ele esculhambou o jogo. Jogo horroroso, mal jogado, um bando de perna de pau em campo, no final um gol na Bacia das Almas. Rapaz, eu fiquei revoltado, eu queria matar o Sandro Moreira. Queria matar. Muitos anos depois, veja bem, nós estamos falando de 1968. 8 anos depois, eu encontro o Sandro Moreira na redação do Jornal do Brasil. Eu começo a estagiar na redação do Jornal do Brasil e cruzo com o Sandro Moreira. Vocês acreditam que 8 anos depois eu ainda tinha vontade de chegar para o Sandro e porra, Sandro, que merda que você falou aquele dia do jogo. O jogo foi sensacional. Mas à medida que eu comecei a trabalhar com jornalismo esportivo, eu comecei a entender. O Sandro provavelmente não estava errado. O jogo sob um ponto de vista, vamos assim dizer, técnico, não deve ter sido bom mesmo. Mas a emoção daquele gol no final, cara, aquilo lá vale às vezes mais do que título. E foi o que aconteceu em São Luís. O gol do menino Joshua foi um negócio sensacional para quem é torcedor. Eu imagino a alegria de todos que estavam no estádio.
Zé Carlos, que provavelmente estava lá, né? Ele foi lá no aeroporto para receber o time. Imagina a alegria da torcida lá. Eu acho isso legal. Tô trazendo o bonde da informação rubro-negra passando com força. E hoje, irmão, o assunto é ele, Joshua. O moleque que brilhou na base, estreou no profissional com gol e já tá no banco de novo hoje, contra o Cruzeiro. Só quem acompanha a base do Flamengo sabe o quanto esse menino é diferenciado. Com 17 anos, Joshua já tem mais de 100 gols pelo clube e agora começa a escrever sua história no time principal. E olha que a estreia foi de cinema. Entrou contra o Botafogo PB e em menos de 10 minutos decidiu o jogo. Hoje ele é a grande aposta da nação pro futuro e pode pintar de novo no Mineirão. Já fortalece no like, se inscreve no canal e comenta. Esse garoto tem cara de titular em 2025? Em 2024, Joshua já balançou as redes 20 vezes em 26 jogos pelo Sub-17. E não foi só empurrando pra dentro, não. Teve gol de falta, de cabeça, pênalti, chute colocado, pancada de longe. Tudo. O moleque é versátil, inteligente e tem faro de gol. No ano passado já tinha sido o artilheiro da Copa Rio Sub-17, competição onde Felipe Luiz levantou sua primeira taça como técnico. E adivinha quem era o cérebro daquele time? Joshua! A conexão entre os dois vem de longe e o professor conhece cada movimento do garoto. Não é à toa que ele furou a fila da base e já tá no elenco profissional antes de muitos nomes mais velhos. É talento puro saindo da Gávea direto pro Maraca, irmão. Contra o Botafogo PB, na Copa do Brasil, Felipe chamou o garoto aos 33 do segundo tempo e 6 minutos depois, ele já tava botando a bola na rede e garantindo a vitória do Mengão. Foi emoção pura. O técnico se emocionou, a torcida ficou de pé e a mídia caiu em cima. Mas o que pouca gente lembra é que Joshua já estava no banco em outros jogos, contra o Inter, Deportivo Táchira e LDU. A hora dele chegou e ele mostrou que tá pronto. Não à toa, a diretoria agiu rápido, renovou o contrato, aumentou o salário e jogou a multa lá pro alto, 450 milhões. Isso mesmo, irmão. O Flamengo sabe que tem uma joia rara nas mãos. E hoje, contra o Cruzeiro, ele pode brilhar de novo. Se você ama o Mengão, precisa conhecer o e-book A Verdadeira História do Flamengo. É brabo demais, cheio de curiosidades e bastidores que ninguém nunca contou. O link tá fixado aí, nos comentários. Clica lá depois do vídeo e garante o seu. Bora viver essa história juntos. Joshua tá no clube desde o Sub-10, irmão. Começou no futsal, destruiu no Sub-15. Foi vice-artilheiro do Carioca com 16 gols e aos 16 anos já assinava contrato profissional com o Flamengo. Em 2025, brilhou na Copinha. Foi destaque na Libertadores Sub-20 e logo subiu pro profissional. A comissão técnica aposta alto nele. Felipe Luiz confia, a diretoria segura com unhas e dentes e a torcida já se apaixonou. A camisa rubro-negra pesa, mas esse menino joga com naturalidade. Tem visão, finalização, inteligência tática e personalidade de veterano. Não é exagero dizer que estamos vendo nascer mais um nome para entrar na história e hoje pode ter mais capítulo. Família. Rubro-negra, o Flamengo é gigante porque revela craques, forma homens e valoriza quem honra o manto. Joshua é o símbolo dessa nova geração, raiz, humilde, decisivo e o mais bonito é ver como ele representa todos os moleques da base que sonham em jogar no Maracanã lotado. Hoje, contra o Cruzeiro, ele pode entrar e mudar o jogo de novo. Então fica de olho, porque a história está sendo escrita diante dos nossos olhos. Se curtiu esse vídeo, mete o dedo no like, se inscreve no canal e comenta aí. Joshua tem que ganhar mais minutos. Tá pronto pra ser titular em 2025? Aqui é Flamengo! Aqui é DNA de craque!